Cá estamos para mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre este período conturbado da nossa vida coletiva, o período da pandemia da Covid-19. Neste espaço, conversamos com profissionais da área da saúde e de outras áreas também importantes para a nossa vida coletiva. Antes de iniciarmos a conversa de hoje, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube e também a seguirem a página do Mais Guimarães no Facebook para acompanharem o trabalho que estamos a desenvolver neste período. Para a conversa de hoje, convidamos Manuel Vaz, é médico pneumologista e de Medicina Geral e Familiar, é pneumologista no Centro Hospitalar do Médio Ave, médico do Centro de Medicina Desportiva de Guimarães e pós-graduado em Medicina do Trabalho e Idade Corporal. É também coautor do livro Patologia Respiratória do Atleta. Falaremos também sobre as implicações da Covid-19 na prática desportiva durante a conversa que teremos a partir deste momento com Manuel Vaz. Obrigado pela disponibilidade de estar connosco para conversarmos sobre a pandemia da Covid-19. Manuel, perguntava-lhe como é que está a gerir o seu tempo neste período da pandemia. Já agora, em que período da pandemia estamos nós? Olá, boa noite. Agradeço o convite. Como é que eu estou a gerir neste momento? Neste momento é uma fase calma. A fase pior da pandemia, no meu entender e no entender dos profissionais de saúde, está a diminuir. É assim, aquela fase mais crítica, o que nós achamos que ia ser mais crítica, está nesta altura lentamente a melhorar. Temos poucos doentes, o número de infectados também está a diminuir, temos os atendimentos a diminuir. Estamos agora a tentar reorganizar para iniciar uma atividade um bocado controlada, gradualmente, uma atividade normal, e paralelamente estamos a começar a preparar-nos para outras eventualidades, outras vagas. Bem por aí estamos a criar protocolos, a aumentar os recursos materiais que não é que fossem escassos, mas foram, digamos, muito bem geridos, porque no início tínhamos uma perspectiva que Portugal poderia tornar-se uma Espanha, uma Itália em termos de infecções pela síndrome, pela doença do Covid. Por isso, nesta altura já reorganizamos, estamos com mais tempo, com mais calma. A parte de calma é uma palavra que nós estamos a utilizar mais, porque vivemos sob um stress, porque não sabíamos o que é que nos esperava, estávamos sob tensão. Tensão porquê? Estávamos com receio que esta doença, ou este síndrome, Covid-19, iria arrebentar as estruturas, ia causar um stress no Sistema Nacional de Saúde, em que os profissionais de saúde também iriam estar sob uma permanente tensão e também esgotamento físico e psicológico. Por isso, nesta altura, estamos a respirar mais aliviadamente, com mais calma, mas sempre com um pensamento que temos que nos aproveitar este momento, costumo dizer, de calmaria, para nos preparar para o que poderá vir aí. Agora, a segunda pergunta foi... Tem gerido o seu tempo, Manuel? O meu tempo. Nós, desde o início, nos locais onde eu trabalho e onde eu sou responsável, nós tentamos dividir as nossas tarefas em criar equipas, alternadamente, ou por semana ou por dias, em estar nós digamos, na frente da batalha, como se costumou-se a dizer, na frente da batalha. Então eu passava uma semana, digamos, honestamente aí sob stress, em que de manhã cedo até à noite estávamos nos internamentos com doentes com Covid, estava a haver doentes com doença ou suspeitas de infecção por SARS-CoV-1, em que tinha que estar muito atento a todos os meus procedimentos de desinfecção, utilização de EPIs, e que além da utilização por si só, também o desgaste psicológico, será que estou a colocar bem, será que toquei, desinfetar bem as mãos, fazer a lavagem e ter todos os cuidados. E então passava uma semana sob stress e depois tínhamos uma semana mais calma. Essa semana mais calma não era sem trabalho, eu e os meus colegas tentamos dar apoio também aos doentes por teleconsulta, mais resguardados, mas era uma semana mais calma em que não estávamos sobre aquele stress de entrar nas enfermarias com a possibilidade de ser entre aspas, ser contagiado pela infecção e trazer para casa ou para os familiares ou para outras pessoas, ou tentar ser prejudicial ou transmitir para outros doentes ou para outras pessoas.
Por isso, nesta Relativamente, altura, está calmo. relativamente a este Sim. desconfinamento gradual que foi anunciado, era a altura de o fazer? Está a ser feito o desconfinamento na altura certa? Como é que a comunidade médica está a gerir isto? Está ansiosa por ver os resultados deste desconfinamento? Sim, nós estamos eu estou, e falo para alguns colegas meus, nós temos agora os grupos do WhatsApp é os que predominam de colegas para passar as novidades, e tanto científicas como novidades em relação às infecções dos doentes com Covid-19. Estamos expectantes de saber como é que está a correr o desconfinamento em termos de casos, novos casos. Sabemos que a incubação tem um período médio de 5 dias, 5 a 6 dias, o que quer dizer que começou na segunda, este fim de semana, próxima semana já vamos saber como é que isto evolui. Tinha que ser feita, a pergunta é assim, tinha que começar a ser feito o desconfinamento. Era algo que vou-lhe dizer que tinha de ser antes ou mais tarde. Isto tinha que ser feito não só por os motivos de economia, mas por os motivos de saúde. As pessoas já estavam com medo. Nós incutimos, a sociedade incutiu um medo para pôr as pessoas em casa, e nós tínhamos que começar, porque assim, o medo não nos aparece de um dia para o outro. Por isso, este desconfinamento tem que começar. Tinha que começar e tem que começar. Progressivamente, gradualmente. Porquê? Porque as pessoas também têm que se habituar a ter novas regras sociais, desculpa a expressão de regras sociais, as pessoas já tinham, mas têm que reforçar essas regras sociais de distanciamento social, a higienização das mãos, quando tossi para a prega do cotovelo, algo que já estava incutido, principalmente sazonalmente na altura das gripes, em que se passava publicidade em relação a isso, em relação a regras ou etiqueta social, e precisamos fazer isso. E outra coisa que é bom é que temos que começar a habituar as pessoas, provavelmente durante algum tempo, espero, não lhe vou dizer, a minha suspeita é que durante um ano tem que haver um distanciamento, essas regras têm que ser bem implementadas pelas pessoas, pela sociedade, e durante o próximo ano nós teremos de adotar essas medidas e essas regras. Por isso o desconfinamento tinha de ser, e foi em maio, provavelmente maio, este mês de maio poderá ter sido a melhor altura, além dos números, que nos permitiu tomar essa medida, mas tinha que acontecer. Eu dou-lhe já um exemplo que eu tenho feito em minha casa, com a minha família. Eu tenho utilizado, tenho saído com um filho de cada vez, tenho uma filha de 11 anos e um filho de 7 anos, e então, como não vale a pena, eles vão para as aulas em setembro, agora não vão ter aulas, vão sair, e então tento sair com eles com um de cada vez para se ver e tentar ensinar medidas e regras sociais de distanciamento social, de higienização das mãos, utilização de máscaras, porque se estivermos também sempre confinados, há de haver o dia que temos que mesmo sair com as crianças para as aulas, setembro, outubro, seja lá quando o Ministério da Educação autoriza, eles têm que aprender. Por isso, este mês de maio, junho, julho, agosto, temos que começar já a habituar-nos, porque há de vir o inverno, desculpe lá a expressão, winter is coming, como estava numa série, o inverno vem aí, nós temos de nos preparar para essa situação. E podemos falar de uma coincidência feliz, o facto de termos agora estas temperaturas e este bom tempo. Isso pode ser bom para o controle das infecções, das contaminações. E já agora também questionava sobre se para o vírus, para a manutenção do vírus e a própria propagação, as pessoas manterem-se dentro de casa, se poderia, por outro lado, até aumentar os contágios. Okay. Em relação ao tempo, estamos a ter um bom tempo, o sol, em termos de contexto, é muito bom, no aspecto que o sol, imaginando que nós, se estivesse a chover, tínhamos de estar nos locais públicos, não podíamos estar dentro, tínhamos de estar fora à chuva, que às vezes é impossível, os locais são mais, não dá para estar à chuva, a população não ia respeitar as distâncias estabelecidas, iam sempre aglomerarem-se, por isso um bom tempo é sempre bom, que as pessoas podem ter as distâncias de segurança fora dos estabelecimentos públicos. Também sabemos que o vírus fica ativo 72 horas nas superfícies, e que praticamente, digamos que é
fica ineficaz se estiver ao sol e a temperaturas altas e também num tempo seco. As temperaturas altas ajudam a isso, quer dizer, não é preciso fazer desinfecção nos espaços públicos, não é preciso fazer desinfecção porque o sol, a luz direta, inativa o vírus, que o vírus costuma estar 72 horas, mas com sol e com temperaturas, sol neste caso, luz solar e temperaturas altas, inativa o vírus mais rapidamente. Por isso também ajuda. O que nos vai ajudar muito em julho, a propagação também é feita por gotículas, sim, por isso o distanciamento social, mas essas gotículas depois, o vírus fica em superfícies e nós, ao tocar na superfície, levar as mãos aos olhos, ao nariz, à boca, infectamos. Por isso, esse sol, essa luz direta, esse tempo quente, ajuda a inativar o vírus, que também é uma segunda medida boa. O tempo obriga-nos a distanciamento, não temos de estar fechados a proteger-nos contra a chuva e contra o frio, ficamos mais espaçados cá fora, e também o sol e a temperatura ajudam a inativar o vírus. Muito bom nesse aspecto. Por isso ajudou-nos, este tempo tem-nos ajudado, e acredito que junho, julho, agosto nos vai ajudar ainda mais. Depois disso, no tempo, não me lembro a segunda pergunta, eu ando cansado neste período. O que eu questionava tinha a ver com o contrário desta saída para a rua, tinha a ver com o confinamento e as pessoas manterem-se dentro de casa, e isso poderia propiciar até os contágios entre os familiares e também num ambiente, digamos, mais fechado. Sim, o confinamento em casa é bom, se não é mau, é bom. A questão é, eu, por exemplo, saio de casa, vou fazer a minha atividade profissional, independentemente de ser médico ou não ser médico, vou fazer a minha atividade profissional. Se eu entrar em casa porque estive em contato com alguém que me contagiou, eu vou contagiar em casa e ficar ali fechado aquelas pessoas, eu vou contagiar aquelas pessoas. As medidas que nós vamos ter é e tentar criar situações que é, eu tenho, todas as famílias tinham, antes desta situação, contacto em jantares fora com os amigos, chamar casa dos amigos, os amigos vinham às nossas casas, havia um convívio mais, no fim de semana, um convívio mais, como é de explicar, mais consistente e rotineiro. Nesta altura acho que temos de nos reduzir, porque nós não sabemos quem é que está contagiado, e esse confinamento dentro de casa, das ruas, protege-nos, sim, mas temos de ter a intenção. Eu dou-se por exemplo, vamos ao exemplo dos lares. Os lares tiveram sempre em confinamento físico e social. No caso dos idosos é o físico e o social. Poucas pessoas tinham as visitas uma vez por semana, iam lá os familiares, havia um isolamento físico e social. O que levou o Covid para dentro dos lares foram não digo que foram os funcionários do lar, mas todas as pessoas que entravam nos lares ou nos centros de dia. Por isso, em casa vai ser a mesma coisa. Nós podemos estar confinados em casa, mas nada nos vai nos permitir dizer que não há de haver contágio. O contágio, trazendo alguém de fora da família que entra em casa, vai passar para os familiares, sim, vai ficar, e depois o vírus vai ficar praticamente ali confinado naqueles familiares, e a pessoa que tem o vírus até ser diagnosticado depois vai entrar em quarentena, e eles já não vão ficar confinados, já vamos mudar a designação de confinamento ou distanciamento social, vamos pô-los em quarentena. Assim, o objetivo nesta altura é fazer um desconfinamento progressivo, porque o estar em casa é bom, sim, se me perguntassem aos fins de semana, evitar os aglomerados, tentar, se possível, fazer um convívio social em isolamento físico em casa, sim, ajuda-se a evitar os aglomerados e a disseminação do vírus. Por isso, a sua pergunta de o confinamento ajuda a evitar a propagação? Ajuda. As regras para as pessoas que saem de casa, em que deixam os familiares em casa, aí é que se tem que investir a atenção, a publicidade, os reforços das medidas a ter. Porque estar em casa por si só, as pessoas vão sair, mais tarde ou mais cedo, uma ou outra vai sair, e essa pessoa é que tem que tomar as medidas preventivas para não trazer o vírus para casa. E nessas suas saídas para o exterior, que avaliação é que faz da população e dessas medidas? Têm sido adotadas pela população? Têm tido os cuidados necessários? Tenho visto muito mais gente com máscara, bastante gente. Inicialmente, eu tenho saído praticamente todos os dias, além dos dias em que vou trabalhar na semana em que estou na frente de batalha, tirando o que está na frente da batalha, nos outros 4 dias que estou, entre aspas, em pausa, também tenho saído.
Reparei no início, logo no início da pandemia, digamos, muita gente com máscara. Eu também moro num local onde tem um hospital central e via muita gente com máscara. Gradualmente vi poucas pessoas com máscara. Eu utilizei sempre a máscara, independentemente das normas da Direção-Geral de Saúde, que foram alterando conforme, deixa-me utilizar a palavra certa, as necessidades do organismo. É melhor assim, conforme a necessidade da Direção-Geral de Saúde, foram E alterando disponibilidade de máscaras também. as necessidades. Havendo necessidades, eu entendo perfeitamente quem está a agir esta situação fez uma gestão política sobre a utilização das máscaras. Eu comecei a utilizar sempre que ia aos supermercados, e aos supermercados usava máscara. No início eram poucas pessoas com máscara. No local onde eu vou, moram muitos profissionais de saúde, notava-se quem era profissional de saúde, utilizavam as máscaras, e depois pessoas preocupadas, mas ainda estavam muitas pessoas sem máscaras. Na última semana, na semana passada, na semana que antecedeu o desconfinamento, eu achei um bocadinho que as pessoas não usavam máscaras. Havia muita gente sem usar máscaras. Não sei porquê, eu até comentei com colegas meus que estavam a poupar as máscaras para a semana do desconfinamento, que ia ser obrigatório para as pessoas quando fossem utilizar os transportes públicos e os supermercados. Isso foi uma avaliação subjetiva minha. Nesta semana, máscaras. Toda a gente está utilizando praticamente máscaras para todos os sítios, até nos carros. Noto agora muita gente a utilizar máscaras. O primeiro dia, segunda-feira, fui a Santo Tirso, ao Hospital Santo Tirso, e tanto no Porto, moro no Porto, mas fui ao Hospital Santo Tirso e achei, gostei, estava toda a gente de máscara na rua, estava muita gente na rua com máscara. Gostei, foi o primeiro dia em que eu vi, não é questão de gostar, é uma questão de sentir bem e ver as pessoas estarem já sensibilizadas a usar máscara. Julgo que vai ser essa a predominância, espero eu, que nestes próximos meses a utilização de máscara será um hábito que irá ser enraizado nas pessoas, e também no futuro vamos entrar num processo cultural de utilização de máscara para o futuro, não só por causa do SARS-CoV-1, por causa do vírus SARS-CoV-1, mas também por causa do vírus da influenza da gripe. Julgo que vamos adotar, espero eu, como pneumologista, como profissional de saúde, espero eu que iremos utilizar estes hábitos como os países do Oriente, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, China, esperemos bem que sim, porque vai nos ajudar não só a nós, mas como a comunidade e àqueles que precisam de serem protegidos, mais as pessoas mais de 65 anos, com doenças crónicas. E espero que isto nos ajude a alterar esta rotina cultural. Falemos agora deste novo coronavírus e das implicações que ele tem na saúde. Que danos é que provoca no sistema respiratório este Covid-19? Que danos? Podemos dividir em termos de sintomatologia. Há doentes há pessoas que não têm sintomatologia nenhuma ou pouca, ou nenhuma ou pouca, uma coisa assim muito simples, ou dita constipação. Muitos poucos danos vão ter. Depois temos aqueles que vão ter sintomas moderados a severos. Quem tem sintomas moderados e que não precisa de treinamento, mas que tem alterações, a repercussão que vai ter em termos eu vou falar dos dois termos que nós temos, a parte funcional da respiração, que é o oxigênio que entra, o dióxido de carbono que sai, a difusão, que é ele entra, sai, mas depois tem que passar para o sangue. Há uma alteração na ventilação e difusão, estudos demonstram, e comparativamente com outros dois coronavírus, com o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV, que após a infecção temos uma diminuição de 30% a 40% da função pulmonar. Que depois, a maior parte dos doentes que tenham esses sintomas moderados recuperam num ano, tendo uma reabilitação pulmonar, que é fazendo exercício físico, tendo também uma reabilitação pulmonar muito dirigida, mantendo hábitos saudáveis, partindo do princípio que não param, ou não fumam, não voltam a fumar, fazem uma cessação tabágica, os que fumam, e se tomarem uma vida normal, há uma recuperação na totalidade, nos casos moderados. Em termos pulmonares, todas as alterações, que é alterações no parênquima pulmonar, no próprio pulmão, no tecido do pulmão, que há uma ligeira destruição, também vai ser
recuperável, dependendo das medidas ou dos hábitos que vão ter logo a seguir, os hábitos saudáveis. Nos doentes que têm um quadro mais severo, que necessitam de um internamento, de uma ventilação não invasiva, em que precisam de um internamento para fazer terapêutica mais, não é mais dirigida, mas uma terapêutica mais para a doença, para o síndrome do Covid-19, esses também vão ter uma diminuição da função pulmonar e vão ter alterações no parênquima, vão ter destruição do parênquima. Não vão, a maior parte deles vai recuperar bastante, mas vão ficar ainda com sequelas. Tanto sequelas, as ditas cicatrizes no pulmão, como sequelas em termos da função pulmonar. Não vão recuperar na totalidade a função pulmonar. Aí podemos dividir quem é. Vamos partir do princípio que a maior parte dos doentes não é tem quadros mais severos, são pessoas acima dos 65 anos, imunocomprometidos e com patologia crónica, e também patologia crónica respiratória, que já têm alterações tanto da função pulmonar como alterações no parênquima pulmonar. Esses demoram mais tempo, recuperam pouco, e demoram mais tempo a recuperar a função pulmonar e a recuperar sobre a destruição do parênquima pulmonar. Nunca voltam à mesma função e a ter as mesmas capacidades antes da infecção. Se a severidade for uma pessoa jovem, recupera quase, mesmo sendo severo, podemos dizer que com uma boa reabilitação, com boas atitudes, recupera quase a 100% tanto a função como as alterações de destruição do parênquima pulmonar que tinha antes do Covid-19. Por isso aí na severidade podemos dividir entre utentes ou doentes que em princípio não têm fatores de risco, recuperam quase a 100%, não estou a dizer que não recuperam a 100%, mas quase, aqueles já têm outras comorbilidades, vão sempre ser sequelas, só nos casos severos. Nos moderados, recuperam quase todos. Nos assintomáticos, têm uma falta de ar, têm uma diminuição da função pulmonar, mas como são saudáveis, nem notam que têm os sintomas, alguns, e recuperam rapidamente a sua função que podem ter perdido na doença Covid e as alterações também. Não sei se... É de facto muito diferente este coronavírus, esta gripe é de facto mais intensa do que uma gripe normal? É mais intensa que uma gripe normal. Eu sei que toda a gente associa a infecção Covid-19, a doença Covid-19, com a doença da gripe. Mas há uma grande diferença entre... São coisas completamente diferentes? São coisas diferentes porque, podemos dizer assim, basicamente são diferentes porque um é por um vírus, outro é por outros vírus. Por aí. Nós chamamos as duas um síndrome respiratório, um síndrome gripal. Um síndrome gripal não é um síndrome, chamamos síndrome, a síndrome Covid-19, nós chamamos doença Covid-19. A terminologia podemos dizer que a mais correta é um síndrome Covid-19, por um vírus, o SARS-CoV. E enquanto que nós temos os sintomas, a primeira coisa, os sintomas são práticos os dois. Podemos ter tido gripes em que nós diagnosticamos como gripes que atualmente, só um bocadinho que eu sou como é que se... Podemos ter tido gripes que provavelmente não foram gripes, foram síndromes de Covid-19. Eles vou-lhe dar mais ou menos as semelhanças e vou-lhe tentar explicar as semelhanças e as diferenças. As semelhanças é um vírus, cursa com o mesmo clínico, atinge principalmente maiores de 65 anos, a doença Covid ou o SARS-CoV-1 atinge os doentes de 65 anos, imunocomprometidos ou imunodeprimidos, têm o sistema imunitário em baixo, doentes com patologias crónicas. A gripe é a mesma coisa, mas acrescentamos mais dois grupos. A gripe afeta ou acomete as crianças e as grávidas, que no Covid, na síndrome de Covid-19 não acontece. Vamos ter personalidade, vamos dizer, mas houve uma criança, está descrito. Sim, a severidade é mais acima dos 65 anos, doentes com doença crónica e imunodeprimidos. Juntamente com a gripe associa-se às grávidas e às crianças. Podemos falar da diferença. A gripe, depois de eu contagiar, se eu tiver com gripe, com o síndrome gripal, demoro 3 dias a contagiar, enquanto com a Covid demoro 4 a 5 dias. Quer dizer, eu posso estar, e ainda por cima, eu desenvolvo rapidamente na gripe os sintomas,
e que dá para poder ir ao hospital e reduzir o meu contágio. No Covid-19, eu muitas vezes estou a contagiar com um início de sintomas muito fustos, muito ligeiros, que não me apercebo, e já estou a contagiar. E demora 5 dias. Em termos de infecção, são infecções respiratórias baixas, a gripe pode dar alterações em um pulmão, habitualmente. No Covid-19, é uma pneumonia bilateral nos 2 pulmões. A diferença que reside o Covid é que nesta altura, como temos uma população naive, que é uma população naive que nunca esteve com este vírus, a contágio é mais rápido, quer dizer, o nosso sistema imunitário não está muito bem preparado para este tipo de coronavírus em termos populacionais e por isso houve uma disseminação rápida. Por isso aquela questão do achatamento da curva. Nós éramos entre aspas, uma comunidade com um sistema imunitário para o coronavírus muito naive, estou a ver se utilizo uma expressão para ver se me entenda, não estava habituada ao coronavírus, por isso contágio rápido. Em relação à gripe, nós tomamos, além de termos uma vacinação, já temos tido contacto, nós já contactamos com vários tipos de vírus da gripe, digamos, o vírus da gripe vai tendo alterações no seu RNA, e já estamos com um sistema imunitário que nos ajuda em certas signos gripais, já temos um sistema imunitário que nos ajuda a atuar e que nos diminui, além da contagiosidade, o grau de severidade da doença. Por isso, uma das coisas que eu agora até foi se posso, aconselho toda a gente a fazer a vacina da gripe para o ano, todas as pessoas acima de 65 anos, com patologias crónicas. Tivemos este último ano a taxa de cobertura que a OMS preconiza acima dos 75 anos, acima dos 75% em doentes acima dos 75 anos. E eu vou dizer isto porquê? Porque, como eu acabei de explicar, o quadro de sintomas é idêntico entre os dois. E diz-me assim, então porquê que eu vou fazer? Para já a vacina da gripe, vou fazer aqui uma parte, não previne uma infecção de coronavírus. Mas então porquê estou eu aqui a insistir para fazer a vacinação para a gripe? Por um motivo, só. É porque ajuda-nos no diagnóstico entre gripe e coronavírus. Se a pessoa fez a vacina da gripe, nós vamos assumir, ok, está imunizado contra a gripe, isto provavelmente será um quadro viral por coronavírus, do SARS-CoV-1. Por isso, a vacina da gripe para nós este ano, julgo, pelo que eu ando a ler e porque ando a falar com os meus colegas, vamos fazer uma campanha para pôr, entre aspas, para sensibilizar as pessoas para fazerem a vacina da gripe. Porque ambos cursam com o mesmo quadro clínico. No caso do coronavírus, nesta altura, tem mais probabilidade de contagiar mais e depois não temos um tratamento específico. Nem temos prevenção, nem temos um tratamento específico. Enquanto para a gripe temos um tratamento específico. Temos o oseltamivir e temos também uma vacina. Por isso, nós conseguimos fazer uma boa prevenção. Todos os doentes que me aparecerem com um quadro, um síndrome respiratório, vou dizer um síndrome idêntico ao síndrome gripal, tendo sido imunizados, provavelmente vamos tentar fazer um diagnóstico diferencial para o Covid. Praticamente poderá ser uma infecção por SARS-CoV-1. E também no próximo outono e inverno também poderá acontecer de termos uma nova vaga deste coronavírus e também acredito que ter um grande número de doentes com gripe normal, gripe sazonal, nos hospitais também não seja de todo aconselhável. Por isso, se não tiverem os doentes com a gripe normal, será benéfico para conseguirem novamente, digamos que, controlar este coronavírus em exclusivo, quase, diria. Entre aspas, a prevenção também, a prevenir a gripe vai nos aliviar e não criar um stress em termos de recursos materiais e humanos nos cuidados de saúde. Quer dizer, vamos prevenir a gripe e os cuidados de saúde vão ter, digamos, uma folga, mas vão estar mais preparados para uma vaga. Fala-se primeiro da segunda, da terceira, da quarta vaga. Vagas irão haver aos bocados. A segunda vaga, nós consideramos a segunda vaga aquela vaga que o número de infectados vai ser maior, a taxa de letalidade vai ser maior do que a primeira vaga. Vagas vai haver crescimentos ao longo dos tempos, vai haver pequenos aumentos do número de infectados, pequenas vagas, digamos. Nós apelidamos, faz parte da história natural do vírus, antes de mais,
nós estamos a segunda vaga, será aquela vaga em que o número de infectados será maior que a primeira vaga, vai nos consumir mais recursos materiais e humanos. A questão Mas isso, têm isso como certo, como garantido que venha a acontecer? A probabilidade é mesmo muito alta de termos uma nova vaga no próximo outono, no inverno? a probabilidade é alta, e falando, estamos a falar de probabilidades, faz parte da história natural deste tipo de pandemias, deste tipo de vírus que naivos na comunidade. A segunda vaga vai existir. Agora o que nós estamos a tentar é com que a vaga não seja, digamos, o número de infectados e essa segunda não seja tão prejudicial, tanto para as pessoas, como para os cuidados de saúde primários, que não esgotem os recursos materiais nem humanos. Nós estamos nesta altura, estamos nesta altura de calmaria a tentar articular, protocolar tudo que seja intervenção no hospital, tentar tudo que seja melhorar os cuidados de saúde, tentar nos organizar, esperando que nunca aconteça, mas esperando essa segunda vaga e esperando também o que acontece normalmente no inverno, que é uma afluência dos utentes, de doentes, aos cuidados de saúde, por descompensação das suas próprias doenças. Um dos receios nesta altura é que temos pouca gente a recorrer aos cuidados de saúde primários e secundários, hospitalares, os cuidados de saúde, o que nos deixa um bocado, como também os mídias passam essa informação, deixa-nos um bocado preocupados. Estranho, isto não para de isto não, a ida aos cuidados de saúde não tem esta diminuição abrupta assim de um dia para o outro. Algumas coisas nós somos capazes de entender. Na parte da pediatria, os grupos, os fóruns de discussão, nós entendemos essa parte, que a maior parte da diminuição das idas das crianças à urgência é perceptível e nós entendemos. Agora, os adultos com doenças crónicas, aí já não entendemos, ainda não conseguimos entender muito bem nem compreender esta diminuição. Isto pode ser uma bola de neve, as pessoas têm receio, que é normal, por causa de toda a informação que foi dada pelos mídias, naturalmente, na altura, iam dando conforme o conhecimento que tinham na altura. As pessoas ficaram com medo e tinham receio de recorrer aos cuidados de saúde. Isso pode levar também que no inverno, a maior parte desses doentes que estavam a ter um seguimento periódico e estavam com a sua doença controlada, pode também acontecer com bola de neve, descompensarem ao longo do tempo, mas mais no final do ano. Aí também nos vai consumir bastantes recursos humanos e materiais. Por isso nós também temos que alertar as pessoas a recorrer de várias formas, por telefone, por mail, por ir aos cuidados de saúde, sempre que necessitarem. Não adiar, porque o adiar às vezes é prejudicial e pode envolver mais tempo para tratar e às vezes pode não haver possibilidade de conseguir recuperar aquilo que vai levar aos cuidados. Em relação, volto à pediatria que eu falei, uma das coisas que aconteceu e que nós achamos que nós conseguimos entender foi a diminuição dos recursos, a diminuição das idas ao hospital pelas crianças. As crianças não estando juntas nas creches, diminuiu as doenças infecciosas que costumam ter nesta altura, as varicelas, as gastroenterites, as otites, isto porque não ficaram confinadas com os pais, deixaram de ir às creches, aos infantários, às escolas, e esse confinamento em casa e esse não convívio com outras crianças diminuiu drasticamente o número de infecções habituais, que as crianças por esta altura habituais, que fazem com que os pais recorram aos pediatras, aos cuidados subprimários, o que aí é compreensível, nós notamos essa diferença de um ano para o outro do recurso dos cuidados de saúde por parte das crianças. Sabemos que nas crianças o Covid-19, o SARS-CoV-1, a infecção por SARS-CoV-1 não afeta muito as crianças, ou pontualmente afeta uma ou outra que tem alguma patologia crónica, mas é muito inocente em termos de infecção, não causa problemas nenhums. Claro que há sempre alguém a dizer, mas houve uma criança, ou sim, mas temos depois a referir qual era a patologia que teria, provavelmente não era uma criança saudável, o SARS-CoV-1 não praticamente passa assintomática, a criança fica assintomática. Uma ou outra tem um outro sintoma, mas muito poucas têm sintomas e também têm sintomas moderados a graves. Mas prende-se mais ao facto de podem ser um veículo transmissor, ser contaminados e transmitirem aos pais.
conseguiu... Manter este isolamento entre as crianças e, sobretudo, os maiores de 65 continua a ser muito importante para o controle deste coronavírus. Eu acho que é bastante importante. Acho que é a medida por grupo de risco. Aos 65 anos, patologias crónicas, imunodeprimidos. É mais importante, é o meio essencial. Uma pessoa leu nos jornais e sabe que existiu países que tentaram fazer uma imunidade comunitária, populacional. A Suécia está a fazer ainda, Israel também tentou, que nós olhamos, ouvimos as declarações e estranhamos, porque aquelas declarações, e mesmo a Inglaterra, o Reino Unido, depois o alterou, foram atitudes, numa delas são atitudes que são bem explicadas, em termos teóricos, quer dizer, vamos deixar contaminar todas as pessoas que provavelmente não vão ter uma doença grave, depois o vírus não se consegue, a taxa de cobertura, atinge-se uma taxa de cobertura em que praticamente a doença diminui muito, e depois vamos desconfinar os 65 anos. Isso é fácil no papel, eu costumo sempre dizer que é como as leis. As leis são muito boas quando são escritas, mas depois quando aplicamos nunca corre como nós idealizamos. A parte das pessoas de risco, aos 65 anos, como eu já disse, o objetivo nesta altura é confiná-los ou até ter um tratamento efetivo. Ainda não temos um tratamento efetivo, temos vários tratamentos que ainda estamos a tentar saber se tem alguma eficácia. Estamos a fazer estudos para esses tratamentos e uma vacina. Eu costumo dizer nesta altura que os meus colegas, amigos críticos das vacinas, eu digo assim, então vocês estão confinados à espera de uma vacina, vocês foram sempre contra e críticos com as vacinas. Imagino que aquelas pessoas que tinham dúvidas em relação às vacinas, agora imagina as doenças todas em que nós estamos vacinados, não houvesse vacinas. Já andamos à procura de uma. Andamos ansiosos por uma vacina. Agora imagina as outras vacinas, da gripe, da varicela, todas as vacinas são necessárias. E os meus mais amigos, que eram muito resistentes à vacinação dos filhos, nesta altura pergunto-lhes a eles, mas estão confinados à espera de uma vacina? Agora, nota-se neste período, estamos a tentar demonstrar a vantagem da vacinação. Vale a pena ser vacinado. Por isso, crianças, eu sei que existe às vezes um grupo de pessoas que críticos em relação à vacinação, mas espero que nesta situação que nós estamos, e que estamos à espera de uma vacina também para nos ajudar e de um tratamento efetivo, não é mudar a opinião, porque isto não é de mudar a opinião, mas com consciência do que é a vacinação e da mais-valia da vacinação. Relativamente a esta globalização, que no fundo foi aquilo que proporcionou com que em todas as partes do mundo este coronavírus se esteja a manifestar, podemos esperar que esta situação se repita ao longo dos próximos anos? Que haja mais episódios destes, uma propagação massiva e rápida de um coronavírus por todo o planeta? Em relação a este coronavírus, os estudos que vão saindo agora, que uma pessoa vai lendo, assim, nós vamos lendo estudos todos os dias, vamos mudando as estratégias todos os dias à medida que os estudos vão saindo, está a sair muita coisa. Aquela questão é assim, nós só podemos ter certezas de certas decisões que tomamos agora e de certas opiniões que emitimos agora, eu acho que daqui a 2 ou 3 anos. No final, isto faz-me lembrar, quando um avião cai, eu ouvi isso alguns, quando um avião cai, nós tentamos acudir ao acidente, mas só depois, passado algum tempo, é que vamos ver a caixa negra e vamos ver o que é que fizemos bem, menos bem, e como é que podemos ter feito melhor, e como é que vamos fazer na próxima, e depois vamos prevenir para não ter outro acidente. Por isso nós ainda não temos a caixa negra. E então estamos nesta altura, temos o acidente, e estamos nesta altura a trabalhar no acidente, a tentar resolver com aquilo que sabemos nesta altura e tentar resolver. Nesta altura, atualmente, os estudos dizem é que, passando este SARS, nós já tivemos duas epidemias com coronavírus, o SARS-CoV-1, que na altura é SARS-CoV, agora passou a 1, e o MERS, um na Ásia e outro no Médio Oriente. Este é o terceiro. Os dois não foram pandémicos, não foram a nível global. Este que a nível global, eles dizem que provavelmente vai começar a ser endémico, como a gripe. E uma pessoa, ouvindo isso, fica um bocado assustada.
nós temos 4 coronavírus nas nossas ditas constipações. Há 4 tipos de vírus. Quando nós constipamos, temos infecções respiratórias altas, temos aquela dita constipação, rinovírus, está lá 4 coronavírus. E que nós sempre olhamos para o coronavírus como um vírus não muito letal, não muito infeccioso, que não dá muitos sintomas. Agora, estes 3 que nós tivemos, 2 foram praticamente resolvidos em 2003 e agora em 2012, o MERS e o SARS-CoV e o MERS, tinham uma taxa de contágio e de letalidade alta. Ficou resolvido. Este, provavelmente, como teve uma globalização, como utilizando o seu termo, provavelmente não vai sair do nosso espaço, do mundo. Por isso, o que vai acontecer é que vai ser um vírus endémico. Com a imunização, vai se tornar praticamente para nós uma constipação daqui a uns anos. Não é agora, daqui a uns anos. Vamos ter no nosso painel de vírus que nos vai dar os resfriados. Espero eu. Isto é, os estudos dizem, também eu espero eu. Agora, é radical, duvido, não vai ser difícil, vai ser impossível. A não ser que tenhamos uma vacinação, mas mesmo com a vacinação, temos vacinas para vários vírus, que ainda não erradicamos, estamos a tentar erradicar a poliomielite, mas ainda não conseguimos. E relativamente à prática desportiva, falemos agora dessa questão que também é uma das suas áreas, sendo médico do Centro de Medicina Desportiva de Guimarães. Pergunto-lhe que impacto é que pode ter a Covid-19 na prática desportiva, até nas competições desportivas. Temos o Campeonato Nacional de Futebol, por exemplo, anunciado para o final deste mês de maio. Estamos em condições de regressar à competição? Estamos em condições para regressar à competição. Premissas, vamos às primeiras premissas. Não temos tratamento efetivo e não temos vacinação preventiva. A maior parte dos atletas são saudáveis, têm exames frequentes, têm um corpo clínico que monitoriza a saúde dos atletas. Assumimos que vão cair naquele grupo em que, se tiverem a doença, poderá ser assintomático com poucos sintomas ou moderado, a não ser que tenham patologias que tanto o corpo clínico como o atleta desconheçam. Não vai passar a severo. Quem tiver, vamos fazer a prática desportiva, não há problemas nenhum, no meu entender, não há assim um problema dramático, desde que se evite aquelas regras, que é difícil, é difícil. E a implicação que pode ter na saúde dos atletas, se forem contagiados, o risco de ter uma doença severa ou grave existe, mas é muito reduzido. E então diz-me assim, então qual é o senão? Eu digo, o senão é que se um atleta de uma equipa, se em 20, são 24 atletas num clube de futebol, se nesses 24, 4 atletas tiver sintomas moderados e outros 5 ou 6 ligeiros, mas com repercussões na função ventilatória, o seu rendimento vai diminuir. O que quer dizer que vai diminuir durante umas semanas, mesmo com a boa reabilitação, que eles têm os fisioterapeutas, vão ter atletas profissionais com o rendimento abaixo da média que eles costumam ter. Quer dizer que nem muitos desportivos não vão render muito. E diz-me assim, mas porquê é que estamos a ter estas medidas na primeira liga, de 2 autocarros, 2 balneários? Simples. Há sempre uma boa fé dos clubes, mas se um atleta de uma equipa, se um atleta tem a infecção e se porventura há um contágio com outra equipa, bem, poderá amputar tanto a equipa do atleta como a outra equipa para ter uma justa competição. Quer dizer, os atletas ficam, para já, alguns não podem jogar e os que depois começam a recuperar vão estar em termos de rendimento muito abaixo do seu normal. No caso positivo de Covid-19 num atleta, não impossibilita aquela equipa, os jogadores que estiveram em contacto com esse atleta, de competirem? Se derem todos a questão, o que a Liga vai fazer vai ser os testes antes dos jogos, ainda não tenho muito bem presente como é que vai ser, mas eles querem fazer testes regulares. O atleta dá positivo, os outros fazem os testes, os positivos ficam excluídos, se os positivos forem os melhores, desculpa a expressão, os jogadores mais preponderantes, não é os melhores, mas os mais preponderantes, vai jogar com as equipas de reservas. Eu dou o exemplo do que aconteceu no ano passado entre o Vitória Setúbal, em que a equipa principal do Vitória Setúbal teve o síndrome gripal,
sei se fizeram a vacina da gripe, isso aí eu não sei, mas tiveram síndrome gripal e que estavam, além de estar contagiosos, com contágio, poderem ser um veículo de contágio, os jogadores de Sporting acho que estavam com a vacina da gripe, fizeram a prevenção com a vacina da gripe, mas estavam debilitados, quer dizer, em termos de função respiratória, em termos de cansaço, com mialgias, com mialgias de dores musculares, com cansaço, o que impossibilitava de tirar o melhor rendimento. Alguns até poderiam jogar, mas não iam jogar com o seu rendimento. O que fez com que o jogo realizasse um adiamento e o jogo realizou-se com as reservas, com os jogadores de escalões, não é escalões inferiores, mas não com o escalão principal. O que quer dizer que houve ali uma desigualdade de competição entre os dois clubes. Por isso, o que a Liga está a tentar fazer é que quem tem positivo é excluído, fazem testes a todos, dá negativo, são os que jogam. Às vezes eu entendo, eu não entendo, assim, eu não gosto, o decisor ser decisor é complicado. E uma das decisões que eu até questionei com os meus colegas é a questão dos 2 autocarros, dos 2 balneários. E esta opinião foi partilhada por uma pessoa um familiar meu, que disse, que também entrou na minha opinião, porque é que há 2 autocarros e dois balneários? Para quem vê futebol, um quinto, uma pessoa que vai realizar um canto na pequena área, na grande área e na pequena área, costumam estar lá 16 jogadores, vamos pôr 16 jogadores, é mais que uma equipa, 16 jogadores, pode ir até 18 jogadores, em contacto muito próximo. Eu não sei como é que vai ser os cantos a partir de agora, se vão manter o distanciamento de 1,5 m nos cantos. E eu dizia assim, então estão lá 18, e num autocarro só podem ir 12, 13, custa-me. Eu entendo que as medidas são mais para acalmar dirigentes esportivos, sociedade, jogadores, familiares de jogadores, mas depois não concebo um canto em que estão todos uns a puxar ninguém puxar as camisolas, porque senão é falta, mas em contacto físico muito próximo, mas depois para os autocarros não, temos que ir 12 ou 14 e com um distanciamento. Eu aí meto um bocadinho de estranheza, causa-me uma estranheza, assim, as coisas têm que ser feitas, mas têm que ser pensadas. Não invejo o lugar do decisor ou da pessoa que vai decidir, mas também temos que ver que são atletas, ok, tudo bem, pessoas aparentemente saudáveis, sem patologias, temos que decidir de maneira mais razoável. O decisor está a decidir 2 autocarros, 2 balneários, tudo muito bem, ok, mas depois entra em contradição no próprio jogo em si. Se deve iniciar os jogos, a atividade desportiva, eu acho que sim. Eu faço sempre a pergunta ao contrário. Se não inicia agora, vai iniciar em setembro. Qual é a diferença entre ser em maio e ser em setembro? As medidas que vão ser tomadas agora vão ser alteradas em maio. Temos que começar a tomar medidas, porque assim, estamos em maio. A temporada costuma começar, a Primeira Liga, vamos ver o futebol em agosto e as outras modalidades setembro, outubro. É o que eu digo, não invejo a posição do decisor, mas para começar, ver se começar agora, no meu entender, em tudo, mas quase tudo, começar a ver o que é que vai correr menos bem, há coisas que vão correr menos bem, para começar a tomar medidas para o futuro. Porque para o futuro é daqui a 3, 4 meses, outubro, novembro. Os pavilhões vão começar, vamos deixar de ter atividade, modalidades do pavilhão. Era possível começar agora com pouco, muito pouco, e depois ter know-how, ter conhecimento, e começando a otimizar os procedimentos para quando chegarmos a setembro, outubro, podemos, com o know-how, melhorar e alterar os procedimentos. E Agora já vamos ter começar. eventualmente adeptos também nas bancadas e nos pavilhões. Estas medidas de termos um terço dos adeptos, como podemos falar na área cultural, metade ou um quarto dos espectadores, serão possíveis a breve prazo de implementar? Vai ter que ser. Não estou a ver um campeonato inteiro sem adeptos. Como dizem as pessoas, o futebol, ou qualquer modalidade, é para os adeptos. É o espetáculo, é para os adeptos. Vê-se na televisão. Ok. Isso vê-se tudo na televisão, em casa. Por isso, ir ao teatro. Porquê é que se vai ao teatro? Porquê é que se vai ao cinema? Porquê é que se vai ver a ópera? Porquê é que se vai ver um concerto? Então, vê-se em casa, tranquilamente. É diferente. Há o ambiente em si. Agora, como eu já disse no início,
maio, junho, julho, agosto, sol, tempo bom, começar a ter adeptos nas bancadas, 1/3, 25% da capacidade, começar já a preparar os estádios para alturas frias, com vento, com chuva, porque depois quando chove, qualquer adepto que não esteja desculpe lá a expressão, num camarote ou num lugar abrigado e tenha a percepção do que é que são os estádios, vê quando chove o que é que acontece nos estádios. Há uma aglomeração de pessoas, na entrada, na saída. Tem que começar já com pouco. Eu preferia dizer assim, olha, não sou decisor, mas vamos começar com 10% da capacidade e vamos ver como é que isto funciona. Ou com 5% da capacidade. Primeiro jogo ou primeiros 10 jogos. Com 5%. Corre bem? Excelente. Melhora-se, aumenta-se. Corre menos bem? Vê-se corre menos bem, tenta-se alterar. Agora, não adeptos. E eu agora depois faço a pergunta. Se o campeonato começar em agosto, como é que vai ser? Outra vez sem adeptos? Em termos de receitas, compensa comprar o lugar? Compensa ser sócio? Não sei. Não estou, é a minha opinião, é só a minha opinião, mas acho que deveríamos aproveitar em tudo o verão. Acho que deveríamos aproveitar o tempo quente, o sol, para começar a preparar, a expressão, a palavra é mesmo, a preparar o que vem aí de inverno. Porque no bom tempo vamos estar limitados, confinados, vamos estar com medidas restritivas, digamos, e depois vamos começar setembro, outubro como? Já pode ir 1/3, já podem ir os adeptos, como é que vamos entrar nos shoppings, como é que vamos para a escola, que em setembro vai tudo, vamos manter o mesmo, então, mas vamos só ter o know-how ou o conhecimento a partir de setembro. Na escola não, já vamos ter os alunos do 11º, 12º, já vamos ver o que é que está a correr menos bem e o que é que pode ser melhorado. Agora, em certas áreas, acho que devia-se começar gradualmente, mas começar já, gradualmente. No caso das modalidades dos pavilhões, no caso do desporto, começar já. E ver o que é que corre bem, ou corre menos bem, e ir melhorando. Nesta altura em que o tempo ajuda, digamos. Quanto às férias de verão, devem as pessoas preparar umas férias em Portugal, como aconselha o nosso Primeiro-Ministro? É possível pensarem nisso, em realizarem algumas férias neste período, ou segundo o Manuel não é muito aconselhável? Eu acho aconselhável. Vamos ter, eu sou a favor aí dessa expressão das férias em Portugal, e se nós estivermos atentos, todos os chefes de Estado europeus passam essa mensagem, atribuem essa mensagem por causa da economia portuguesa, e eu não vou só pela economia, isto para ajudar a economia. Eu falo, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Os congressos médicos, existe um congresso europeu de pneumologia, setembro na Áustria foi adiado. E porquê? Juntar 20.000 pneumologistas no centro da Europa ia ser complicado. Tiveram a tratar doentes com Covid e havia sempre uma probabilidade. Isto para chegar aonde? Imagino que eu vou daqui para a Tailândia. Eu vou ter umas férias para a Tailândia. Acontece-me qualquer coisa lá, eu tenho que usar os cuidados de saúde de lá. Se tiver uma infecção ligeira ou moderada, não há problemas, a não ser que seja detectado antes de eu fazer o embarque e fique lá. Mesmo que seja moderada, eu fico lá. Se for severa, tenho que ficar lá internado. E diz-me assim, não faço parte do grupo de risco, mas posso ser aquela percentagem que vai ter problemas. Está num país a utilizar os cuidados de saúde de um país que não é que eu desconheço, mas que posso pôr em dúvida se os cuidados são os melhores, pois prefiro ficar cá em Portugal ou na Europa, para já em Portugal. Outra situação seria Portugal. Nós temos, assim, não precisamos de ir para longe para já, e podemos organizar as nossas férias. Quer dizer, para sítios onde nós podemos evitar os aglomerados, podemos ter uma proteção melhor, medidas preventivas melhores, como acesso a máscaras, ou seja, nós podemos várias máscaras, acesso a máscaras, a álcool, se acontecer alguma coisa, se ficarmos na dúvida se estamos com a doença ou com a síndrome de Covid, é fácil entrar em contato com os cuidados de saúde, com o nosso médico de família, aquelas pessoas que têm mais patologias crónicas, com um médico assistente que o segue,
por isso esse contacto também é melhor, essa acessibilidade aos cuidados de saúde é melhor, mesmo que seja no Algarve, a pessoa em 4 horas e meia, 5 horas põe-se aqui em cima no norte, por isso também deixa-nos mais seguros. Essa segurança não causa stress, e o stress às vezes também propicia outro tipo de doenças, por isso o fazer cá dentro é para nos ajudar também a nós em termos de saúde mental e não só de saúde física, na minha Uma opinião. questão muito prática, Manuel, que agora me surgiu. Por exemplo, a utilização de uma piscina num hotel, numa unidade hoteleira, por todos os hóspedes, isto pode propiciar a infecção. Pode, Portanto, pode. teremos provavelmente as piscinas fechadas nas unidades hoteleiras. Eu presumo que sim, ainda não li nada sobre as indicações em relação a essas piscinas, mas presumo que sim, a pessoa não vai mergulhar sem máscara, a pessoa vai andar ao nadar, quando sai, se estiver a nadar bem não, se estiver a fazer esforço na piscina, sai a hiperventilar e sai mais ofegante, presumo que há de haver medidas ou de restrição, ou mesmo de encerramento das piscinas públicas e as piscinas de acesso de público. Julgo que nos hotéis irão haver medidas que condicionem a utilização das piscinas. Por isso também vai estar um bocadinho fora de questão a utilização das piscinas, julgo eu. Nesta altura, na minha opinião, é por aí. Nesta Vai altura, haver portanto, estamos numa fase de avaliação contínua da propagação deste vírus e as medidas também vêm neste sentido, não é? Diariamente vão sendo adotadas conforme os resultados que se vai obtendo. Já vai longa esta nossa conversa. Manuel, o que é que nesta altura lhe apetecia dizer a quem nos vê, a quem assiste a esta nossa conversa relativamente a estas medidas que estão a ser adotadas neste momento e aos cuidados que devam ter para que esta curva continue em sentido descendente no nosso país? Existe uma frase que eu costumo sempre aplicar, que é bom senso. Nós sabemos, a população, eu faço parte da população, sabemos quais são as medidas preventivas, sabemos como é que funciona a propagação. Já está, os mídias ajudaram-nos nisso. E a questão que nós temos de ter, aquela questão das viagens, como a utilização das piscinas, ir aos shoppings, ir aos espaços públicos, aos supermercados, é bom senso. Basta ter bom senso. Se nós pensarmos que tivermos bom senso, protegemos a nós e aos nossos e protegemos aos outros. E eu digo sempre que não é preciso, às vezes, ter ideias mirabolantes e inventar certas coisas. Basta ter bom senso. Não precisamos muito mais. Nós, para passarmos bem esta fase que é complicada, digamos que é complicada e que nos vai trazer mais problemas, não só em termos de saúde, mas em termos de societais, em termos de economia, desemprego, temos de ter bom senso. Não há nada, não há nenhuma regra que eu possa dar inovadora, não. Bom senso, medidas de proteção, as pessoas sabem quais são, conterem-se. Às vezes eu sei que apetece-nos estar com colegas, com amigos, de fazer coisas que antigamente fazíamos, e jantar fora com os colegas, dar passeios com um grupo de amigos, com família, custam, custa a toda a gente. Mas temos de ter um bom senso que, se tivermos este bom senso nesta altura, daqui a algum tempo poderemos fazer isso, sempre. As nossas rotinas irão mudar, sem dúvida nenhuma, mas poderemos fazer com mais calma e podemos fazer mais vezes se tivermos este bom senso agora. Por isso, se tivermos um bom senso e não precipitarmos, que a questão não é precipitar, uma pessoa precipita-se, podemos fazer e vamos precipitar logo a fazer as coisas. Bom senso. Avaliar sempre o que é que se faz, a pessoa quando sai, quando vai estar, avaliar com bom senso, assim, será que fiz corretamente, o que é que eu posso melhorar, vou mudar as minhas rotinas, os meus hábitos, e melhorando com bom senso as coisas. Não ter receio, ter que fazer tudo, fazer tudo, mas sempre fazer com bom senso e com medidas preventivas e com medidas de segurança. Portanto, os sacrifícios que as pessoas estão a fazer neste momento podem ter bons frutos a médio prazo. Portanto, o melhor será mesmo as pessoas terem todos os cuidados neste momento que possam garantir esse regresso a alguma normalidade o mais cedo possível. É esse, portanto, o segredo para termos sucesso. É esse o segredo e a fórmula de sucesso. É
medidas preventivas e o bom senso. Eu costumo sempre dizer, quando uma pessoa está a pensar, eu vou para aquele sítio que está sol, vou para a praia, bom senso, tentar arranjar outra solução que possa, não, que possa ser adequada àquilo que a pessoa quer, mas que possa ser preventiva em termos de propagação de doença. Em vez de ir para uma praia que nós sabemos, ou para um paradão, em que vai estar muita gente, toda a gente vai ter a mesma ideia, aproveitar e arranjar outra alternativa. E essa alternativa sempre com as medidas de proteção. Muito obrigado, Manuel, pela disponibilidade em estar connosco neste Em Casa à Conversa. E continua a correr-lhe bem o trabalho como pneumologista nos hospitais onde está a cuidar dos infectados por este Covid-19. Muito obrigado. Obrigado. Foi a conversa com Manuel Vaz nesta noite. Falamos sobre a Covid-19, como temos feito neste Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães. Convido-os a subscreverem novamente o nosso canal no YouTube e também a nossa página no Facebook para acompanharem o trabalho que o Grupo Mais Guimarães está a desenvolver durante este período da pandemia da Covid-19. Voltaremos à conversa no próximo sábado, a partir de casa. Falaremos novamente sobre este período conturbado da nossa história coletiva. Convido-os a assistirem a esta emissão no próximo sábado, a partir das 21 horas, e agradeço muito o facto de estarem desse lado.